Bíblia diz que em Antioquia foi o lugar onde o povo de Deus, pela primeira vez, foi chamado de cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Na prática, o que aconteceu em Antioquia foi que as pessoas começaram a perceber que havia uma comunidade ali na sociedade de Antioquia que tinha um comportamento diferente. Então começou a se perguntar: quem é esse povo que tem esse comportamento diferente? E possivelmente alguém disse: esse é o pessoal que segue o mestre deles. E o mestre deles ensinou essas coisas. Eles replicam o que o mestre deles fazia. E quem era o mestre deles? Jesus, chamado Cristo. E disse: então, nós os chamaremos de cristãos. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Ser cristão é replicar aquilo que Cristo faz. E precisamos entender bem o que é o Cristo do cristianismo para vivermos o cristianismo de forma que sejamos cristãos autênticos. Você está sendo um cristão autêntico? Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e é com muita alegria que estamos mais uma vez nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos. Estamos iniciando, Iniciamos na semana passada e agora vamos para a segunda aula deste primeiro trimestre de 2023. Então estudaremos hoje a lição de número 2, do dia 12 de janeiro de 2025. O título da nossa lição é Somos Cristãos. Nesta lição, nós vamos aprender sobre o que é ser cristão e quais são algumas influências que estão tentando nos impedir de exercer o verdadeiro cristianismo. Eu já quero deixar aqui recomendado um livro, um filme também, leia o livro, assista o filme, mas também leia o livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Neste filme e neste livro, o autor do livro, ele faz de tudo para nos mostrar o que é ser um cristão autêntico, de forma que a sociedade onde estamos realmente seja transformada pelo cristianismo que estamos exercendo. O Cristo do cristianismo é verdadeiro, mas nós precisamos ter cuidado para que o cristianismo que nós exercemos seja também um cristianismo verdadeiro, seja um cristianismo autenticado pelo Cristo do cristianismo. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 15, versículo 19, que diz o seguinte: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Nós vamos perceber aqui que, ao estudar o livro de Atos, nós vamos perceber que a igreja cristã ela começou entre os judeus. Então a igreja cristã começou como uma igreja judaica. Quando os gentios começaram a se converter, em torno de Atos capítulo de número 8, houve um questionamento: qual será o comportamento cotidiano desses cristãos gentios? E a gente vai perceber que um dos ataques que o cristianismo sofreu muito no seu início, na sua gênesis, foi o ataque dos judaizantes. Nós vamos entender na lição de hoje quem eram os judaizantes. Eles queriam obrigar os cristãos gentios a praticar, a ter as práticas do judaísmo. Qual é o problema dos judaizantes? Era praticar as práticas do judaísmo? Não, era condicionar a salvação às práticas do judaísmo. Este era o problema e a gente vai perceber que o apóstolo Paulo foi um grande combatente dos judaizantes, Ele combateu muito. Nós vamos perceber que a leitura bíblica em classe é, por exemplo, o texto da carta aos Gálatas, que é a carta da liberdade cristã. Paulo escreveu justamente para combater o judaísmo que estava tentando se infiltrar dentro do cristianismo. Verdade prática da nossa lição. Verdade prática nos diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras
e ritos. O cristianismo, ele está totalmente desvencilhado, desvinculado de princípios. Não. Ele está alicerçado em princípios. Perceba que eu não disse que o cristianismo está alicerçado em regras e ritos. Ele está alicerçado em princípios. Qual a diferença entre princípios e regras e ritos? As regras e os ritos exigem que a pessoa esteja presa a uma determinada ação. Ou seja, são coisas engessadas, que as pessoas precisam seguir, porque se elas não seguirem, elas não estão se comportando da forma correta. Princípios não. Princípios são agentes que vão reger a nossa vida dentro daquilo que é a vontade de Deus. E são os princípios que nós encontramos na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então nós precisamos entender muito bem isso. O cristianismo, ele propõe um relacionamento com Cristo. E quais são os princípios deste relacionamento? Os princípios da palavra de Deus. Assim como no relacionamento conjugal, existem princípios também. Existem princípios que são princípios gerais e existem princípios que são princípios de cada casal. Cada casal combina, acorda os princípios que terão no relacionamento conjugal. Mas existem princípios gerais que regem a conduta de um relacionamento. Mas a proposta é uma proposta relacional. O cristianismo é uma proposta relacional. Muito bem. A palavra-chave da nossa lição é evangelho. A palavra-chave é evangelho. E a leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 1 ao 9, e o versículo 14, que nos diz o seguinte: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Queridos, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que há uma linguagem aqui no texto que não é uma linguagem própria do nosso cotidiano. Mas o texto em si, ele está falando de um momento em que Paulo se reuniu com os apóstolos e ele cita aqui Tiago, Cefas e João, ou seja, Tiago, Pedro e João. Paulo fez uma reunião com esses apóstolos e nessa reunião
ele levou consigo Tito, que era um grego, e ele não foi obrigado a circuncidar. Então Paulo está dizendo, eu comecei uma conversa aqui com Pedro, Tiago e João, e a conversa foi tranquila. Eles entenderam que o mesmo Cristo que os havia chamado para o evangelho da circuncisão, ou seja, o Cristo que havia os chamado para pregar o evangelho aos judeus, esse mesmo Cristo me estabeleceu também, Paulo estava dizendo, como apóstolo da incircuncisão, isto é, chamado para pregar aos não-judeus. Eles entenderam isso, não obrigaram Tito a circuncidar. Alguns que não estavam convidados para a reunião se intrometeram ali no meio e tentaram trazer alguns problemas, mas eu nem considerei. E é sobre isso que ele está falando. Paulo está deixando claro para os irmãos da Galácia que aquele problema que eles estavam sofrendo já havia sido resolvido e com quem realmente podia resolver. Ou seja, os representantes do colégio apostólico estavam ali, Pedro, Tiago e João, representando o colégio apostólico para a pregação do evangelho entre os judeus, e Paulo e Tito, representando o apostolado de Cristo sobre a vida de Paulo para a pregação entre os gentios. É isso que o texto está dizendo. Só que no versículo 14, Paulo deixa claro também que ele notou que Pedro estava tendo um comportamento da seguinte forma. Quando ele estava entre os judeus, ele era como se fosse judeu, porque eu era. Quando ele estava entre os gentios, ele se fazia de gentios. Mas ele, de alguma forma, em alguma situação, quis obrigar os gentios a cumprir as práticas judaicas. E aí Paulo chamou a atenção dele. Paulo o repreendeu, como diz o texto, duramente na presença de todos. Ou seja, era o início da igreja. A igreja estava passando por ajustes. E essa atitude de Paulo foi maravilhosa. Porque, primeiro, o colégio apostólico judaico, pregando o evangelho para os judeus, já havia entendido que os gentios também tinham sido chamados para a salvação. Por que eu estou fazendo essa fala aqui? Para você que é professor, entenda o cenário desta lição e trabalhe justamente isso com os seus alunos. E é importante também os alunos compreenderem isso. Lá em Atos capítulo 8, se não me falha a memória, Pedro teve aquela visão dos animais que ele julgava impuros. E o Senhor disse para ele, come esses animais que desceram envoltos no lençol. E ele disse, eu não como nada impuro. Então o Senhor Jesus, em fala direta com Pedro, disse, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. E aí chegaram os homens da casa de Cornélio, que era um centurião não judeu, que era um gentio. Pedro foi lá, pregou o evangelho, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, e Pedro disse, olha, eles não foram rejeitados pelo Senhor, então por que nós vamos rejeitá-los? Depois, o colégio apostólico, que estava localizado em Jerusalém, ficou sabendo que os gentios estavam se convertendo na igreja de Antioquia e enviou para lá Barnabé, que o nome significa o filho da consolação, para verificar o que estava acontecendo. Barnabé levou com ele a Saulo de Tarso, que era o mesmo Paulo, para aquela primeira viagem missionária. A gente vai perceber que eles ficaram ali em Antioquia, a gente vai perceber que o Espírito Santo estava realmente fazendo uma grande obra da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia começou a orar porque havia doutores, e aí o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então a igreja de Antioquia, que foi uma igreja gentia, enviou os 2 primeiros missionários. Posteriormente, houve essa situação com a igreja da Galácia, e Paulo precisou conversar, aliás, não só com a igreja da Galácia, Aqui Paulo está citando a situação, mas houve uma situação dos judeus tentarem obrigar os gentios a cumprir as práticas do judaísmo. E então Paulo foi a Jerusalém pela segunda vez, se reuniu com o colégio apostólico e deixou a coisa resolvida. E é isso que Paulo está tratando para a igreja da Galácia, aqui neste texto de Gálatas, capítulo 2. Então, na nossa lição hoje, nós vamos tratar sobre somos cristãos e vamos tratar algumas coisas sobre o ataque do judaísmo contra a igreja primitiva e como isso se dá nos nossos dias. Primeiro ponto da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá,
Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto da nossa lição. O nosso escritor, ele diz o seguinte: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Primeiro parágrafo, subindo outra vez a Jerusalém. E aí o nosso escritor, pastor Ezequias Soares, nos diz que essa segunda visita foi por revelação, ou seja, Paulo recebeu um direcionamento de Deus para ir lá, por causa do problema que estava acontecendo. Então essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. A igreja que estava em Jerusalém, ela se preocupava com o que estava acontecendo. Ela se preocupava com a forma que o evangelho estava chegando aos gentios. E isto foi algo muito importante, interessante, oportuno do colégio apostólico. Afinal de contas, o evangelho agora estava alcançando outros povos, estava para chegar nos confins da terra. E a preocupação dos apóstolos era: como que esse evangelho vai chegar aos confins da terra? Ele vai chegar de forma genuína? Ele vai chegar de forma verdadeira? Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Não basta tão somente pregar o evangelho. Agora também a gente tem que fazer uma ressalva, né? Porque tem pessoas que dizem assim: Deus prefere qualidade do que quantidade. É possível ter quantidade com qualidade. Deus sempre quis quantidade, meus irmãos. Isso é verdade. Mas com qualidade. Se você olhar Gênesis, Deus fez Adão e Eva e disse assim: multipliquem e encham a terra. Então Deus estava tratando ali de quantidade, mas com qualidade, encher a terra a partir dos princípios aprendidos no relacionamento com Deus no Éden.
Outra coisa, quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: multiplicarei a tua descendência vai ser como as estrelas do céu e como a areia do mar. Ou seja, Deus sempre pensou também em quantidade. Então não me venha com essa que não é possível ter as duas coisas. É possível. Só que nós temos que cuidar para que o evangelho continue crescendo, para que uma igreja cresça de forma saudável. A gente não pode negociar princípios para ter quantidade, mas é possível, partindo dos princípios da palavra de Deus, nós continuarmos trabalhando de acordo com a vontade do Senhor e Ele acrescenta. A igreja primitiva também nos ensina isso. Se você ler Atos 2, capítulo 40, 43, a seguir ali, você vai perceber que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. E a igreja, ela tinha a sua prática cotidiana dentro daquilo que é a vontade de Deus. Então, Paulo aqui subiu a Jerusalém por revelação. Havia um problema instaurado e Deus orientou Paulo subir a Jerusalém. Não foi por um convite do Colégio Apostólico. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, nós vamos tratar sobre que pastor Ezequiel Soares deixa claro sobre o objetivo da reunião. E ele nos diz o seguinte: é possível que esta segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar os donativos para os irmãos pobres da Judéia. Então perceba, Paulo estava desenvolvendo um ministério ativo entre os gentios e ele vai fazer frente às necessidades. Aqui é possível, é claro, nosso comentarista, nosso escritor deixa claro que é possível que essa segunda visita, por meio da revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Mas aqui a gente vai perceber que Paulo, ele vai para essa reunião para combater um problema que o cristianismo estava sofrendo naquele tempo. Eu acho isso magnífico. Sempre que surgem problemas, Deus levanta alguém para combater estes problemas. E esse deve ser o nosso posicionamento também. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Tito e a circuncisão. O nosso escritor vai dizer o seguinte: os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Existe algo importante aqui. Por que Paulo não circuncidou a Tito? E numa outra situação, Paulo circuncidou Timóteo, porque Timóteo era judeu, Tito era grego. Então, se Paulo, para não ter problema, Paulo circuncidou Timóteo, porque Timóteo era judeu, ok? Os judeus tinham essa prática. Mas se Paulo circuncida Tito, os judeus acreditariam que aquilo deveria ser uma prática para todos os gentios. Então a gente precisa entender que Paulo não circuncidou Tito porque era birrento, porque estava querendo comprar briga, não. Ele não circuncidou Tito por uma questão de coerência. Tito não era judeu, Tito era grego. Voltando ao nosso texto. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé. Olha o que eu disse, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, vou mudar a cor aqui, ó. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por duas razões. Vou circular tudo e grifar. A primeira delas, Tito era grego. Tito não era judeu. E em segundo, estava em jogo a verdade do evangelho e o próprio futuro do cristianismo. Como eu disse, uma questão de coerência. Paulo está dizendo, ó, tudo bem, Timóteo é judeu, vamos circuncidá-lo, porque isso faz prática da cultura judaica. Não que a circuncisão ou a incircuncisão promova alguma coisa em relação à salvação. Não é isso que Paulo está dizendo. Tanto a circuncisão quanto a incircuncisão
São as mesmas coisas. A salvação não depende desse tipo de coisa. Mas Tito era grego. Aí Paulo diz: não, esse aqui é outro caso, meu irmão. O camarada nem judeu é, a gente vai circuncidar o camarada. E aí, como eu disse, se ele circuncida Tito, ele mesmo estava corroborando a ideia de que todo gentio deveria ser circuncidado. Aí, meu irmão, nós até hoje estávamos sendo circuncidados como norma para viver o cristianismo. Então estava em jogo a verdade e o futuro do próprio cristianismo. Segundo ponto da nossa lição: a tendência judaizante no início da igreja. A tendência judaizante no início da igreja. Primeiro parágrafo: o espanto do apóstolo. E aí o nosso escritor vai nos dizer que o verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca. Esse texto é interessante, né? Que a gente pensa que isso é só uma gíria, mas não é. Virar a casaca, isso é uma definição mesmo do texto. Que o apóstolo emprega nessa passagem. Era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. O que é isso aqui? Gálatas, capítulo. Não é o texto da leitura bíblica em classe? Assim, aliás, é assim. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. E quanto. Não, desculpa, esse aqui é Gálatas 2. Deixa eu ler Gálatas, capítulo 1. Eu sei esse texto porque eu ministrei numa escola bíblica de obreiros na nossa sede, no Brasil, em Palmas, e o texto era justamente isso. E eu vou fazer questão de ler nessa versão Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão que eu gosto muito, que a gente vai perceber que Paulo estranha. Paulo fala assim: eu estou assustado com vocês. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo assim: eu estou admirado, eu estou escandalizado, eu estou assustado com vocês, porque eu preguei o evangelho de Cristo para vocês. Na nossa escola bíblica de obreiros, nós tratamos lá sobre o outro evangelho. Aliás, está em produção, eu estou produzindo um livro, que foi um livro que nós iniciamos a partir daquela escola bíblica de obreiros chamado Evangelho Doentio, uma defesa apologética do evangelho de Cristo. Quais são os evangelhos ou essas tendências dos falsos evangelhos que estão tentando violar o evangelho de Cristo? E aí Paulo fala: eu preguei o evangelho para vocês, vocês se converteram, eu ministrei a palavra verdadeira para vocês e agora vocês já estão virando a casaca? Paulo está dizendo: olha, vocês não podem fazer isso. Paulo estava escandalizado com a igreja da Galácia por causa dessa atitude. Era algo grave. Por que era algo grave? Não, pastor, mas era só celebrar a Páscoa, era só fazer uma festa. Não, não. Eles estavam condicionando a salvação às práticas judaicas. Então, o tetelestai de Jesus, que é o termo grego para estar consumado, não tinha validade. O que Jesus fez não precisa ser alterado. O que Jesus fez é algo pleno para a salvação da humanidade. Então, o segundo parágrafo do segundo ponto: quem eram os judaizantes? Lá no finalzinho, o nosso escritor vai dizer que estes homens saíram de Jerusalém por sua... Deixa eu marcar assim, ó, porque eu quero mudar a cor para ficar mais prático. Eles saíram de Jerusalém por sua conta própria, ou seja, foram pseudos apóstolos, pessoas que saíram pregando o evangelho sem serem enviadas pela igreja, por sua conta própria. Outra coisa que está aí para gente, que eu vou fazer questão de marcar com uma cor diferente, é: Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Tiago, irmão do Senhor Jesus, que não foi apóstolo, não creu em Jesus enquanto Jesus estava vivo, mas ele se converteu e foi líder da igreja em Jerusalém. Tiago falou: ó, gente, essa galera aí não fui eu que enviei, não. Esse pessoal é problema, sai fora desse pessoal. Outra coisa, quem eles eram? Eram legalistas dentre os judeus e, por isso, chamados de judaizantes. Então, quem eles eram? Legalistas. O que é o sujeito legalista?
é aquele que não está alicerçado em princípios da palavra, mas em princípios de leis que são criadas por seres humanos, por homens. São interpretações que homens fazem do evangelho e criam alguns ritos, alguns rituais. Por fim, o nosso escritor vai nos dizer que observar a lei de Moisés como condição. Aliás, deixa eu voltar aqui, ó. Esses judeus, foi o que eu disse, convertidos ao Senhor Jesus, ensinava que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição. Perceba isso aqui, ó. Como condição. Aqui estava o problema. Irmãos, é errado celebrar a Páscoa? É errado nós comemorarmos algumas festas judaicas? Não. Algumas desnecessárias, eu confesso. Tem algum problema o judeu comemorar? Não, faz parte da sua cultura. Mas algumas são desnecessárias. Mas ok, a gente também não pode se radicalizar, ser extremista nem para um lado nem para o outro. Mas condicionar estas coisas à salvação, aí não. Aí não. Aí é perverter o evangelho de Cristo. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o clima de tensão. O que foi que aconteceu? Qual foi o clima de tensão criado ali pelos judaizantes? Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados na reunião. Por que eles fizeram isso? Porque eram maldosos. Realmente eram maldosos, eles não estavam ali para tentar contribuir. O que eles queriam fazer é forçar a igreja primitiva a cumprir, a atender aquilo que eles acreditavam que era certo. Não era certo, eles acreditavam que era certo. Tem alguma semelhança? Você vê alguma semelhança com algumas situações dos nossos dias? Não dá para deixar de falar, né? Pessoas que tentam dar opinião naquilo que elas não têm direito de opinar, naquilo que não está sob o domínio delas, e querem fazer com que as coisas sejam do jeito delas. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de gente, porque eles pervertem o evangelho de Cristo. Outra coisa importante de frisar é, o pior de tudo é que estas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reunião apostólica. Era gente que tinha uma certa confiança do povo e até mesmo da liderança. Mas não quer dizer que eram sinceros. Eu fiz questão de anotar aqui, ó, que esses são os piores inimigos, porque estão infiltrados. Como policial militar, eu sempre falei que o bandido, que troca tiro lá com a gente, tudo, ok. Ele está do lado de lá e a gente está do lado de cá. Mas quando a gente pega um policial militar que se inclinou ao crime, ele é o pior, porque ele está entre a gente, não é um da gente, mas se parece com a gente e a gente acaba confiando nele. Até que apareçam as razões para que a gente não confie mais. Então esses eram os judaizantes, aqueles que não tinham nada a ver com a igreja, que estavam tentando fazer com que os crentes fossem obrigados a uma prática que não era uma prática viável para... Não era e não é, até hoje, uma prática viável para o evangelho. Terceiro e último ponto da nossa lição, a tendência judaizante hoje. Primeiro parágrafo, o mesmo evangelho. Nós estamos pregando o mesmo evangelho. Ó, o nosso escritor diz o seguinte, ambos, deixa eu mudar para o verdinho, né? Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. E eu vou fazer questão de marcar aqui também, já de uma vez, mas a mensagem é a mesma. De que o nosso escritor está falando aqui? O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no texto da leitura bíblica em classe, ele fala, nós vamos conversar com aqueles que foram chamados por Cristo para o evangelho da circuncisão, que era, como eu disse nos momentos iniciais da nossa aula aqui, Pedro, Tiago e João. Ou Tiago, Cefas e João. Está dessa forma lá. Tiago, Cefas e João. Não é? Então, veja só, eles foram chamados
para o evangelho. Tiago, Cefas e João. Eles foram chamados. Aliás, eu disse agora há pouco aqui, Tiago, irmão de Jesus. Não é Tiago, irmão de Jesus, é Tiago, o apóstolo mesmo, tá bom? Deixa eu fazer essa correção aqui, porque eu falei, e aí me deu. O tic-tac bateu, né? Deixa eu voltar aqui, que Tiago que está falando aqui não é Tiago, irmão de Jesus, é Tiago, o apóstolo mesmo, aqui no início ainda da igreja primitiva. Então, Paulo, ele reconheceu que Tiago, Pedro e João haviam sido chamados por Cristo para pregar o evangelho aos judeus, aos da circuncisão. Mas ele também havia sido chamado por Cristo para pregar o evangelho aos incircuncisos, os não da circuncisão, que são os gentios. Mas o evangelho era o mesmo, a mensagem a mesma. A gente vai ver isso aqui de forma maravilhosa no evangelho, no ministério de Paulo. Então, estava tudo certo. Eles só precisavam ajustar algumas coisas de compreensão humana. É o que nós precisamos fazer também nos nossos dias. Há algum problema nós darmos as mãos para os nossos irmãos de outras denominações? Não, desde que pregue o mesmo evangelho. Se pregar um evangelho diferente, aí não foi chamado por Cristo. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o perigo da doutrina judaizante. Estamos tratando do judaísmo hoje. Então, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Quais eram os dois? Deixa eu voltar aqui, ó. Quais eram os dois problemas sérios? O primeiro deles, a ameaça à liberdade cristã. O que era essa ameaça à liberdade cristã? Era a obrigação de seguirem essas normas do judaísmo. E o segundo, o perigo de o cristianismo se tornar uma seita judaica. Isso aqui era perigoso. O cristianismo não é uma seita judaica. O cristianismo é eu vou colocar uma religião, né? Mas é uma religião bíblico-doutrinária fundada por Jesus Cristo. Voltando aí ao nosso texto, ó. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. É o que nós já falamos aqui durante toda a nossa lição, estamos tão somente aqui deixando claro. Então, eles diziam o seguinte: ok, Jesus veio, morreu, nos salvou, mas agora, para a gente continuar, a gente precisa cumprir a lei. Era um complemento da lei. Eu fiz questão de escrever aqui que o mesmo evangelho é o mesmo evangelho meritório dos nossos dias. É o mesmo evangelho meritório. Aliás, não é o mesmo, é uma semelhança, né, do evangelho meritório dos nossos dias. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu paguei o preço. Sabe por que a bênção de Deus está sobre a minha vida? Porque eu paguei o preço. Ou seja, isso é um ato humano. Paulo deixa isso claro em Romanos, meus irmãos. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Foi o Senhor Jesus quem completou a obra salvífica no Calvário. Terceiro ponto da nossa lista, terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição. As práticas judaizantes atuais. E aí o pastor Ezequias vai grifar aqui, ó, os judeus, né? E ele diz: os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição, tá aqui, ó, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cristã. Foi o que eu disse agora há pouco aqui. Há algum problema nós comemorarmos algumas festas judaicas? Não. É uma comemoração, porque o cristianismo começou entre os judeus, ok. Mas há alguma necessidade? Não. Ah, pastor, lá na igreja a gente não vai fazer. Amém. Glória a Deus, sem problema. Ah, mas e a Páscoa? A Páscoa é a nossa ceia, irmãos. A Páscoa foi substituída por Jesus pela ceia. Ah, não, pastor, mas a gente quer comemorar a Páscoa. Amém. Só não coloca coelho de Páscoa, ovo de Páscoa. Só não põe essas coisas lá da igreja que vai dar tudo certo. Mas não tem problema comemorar. Qual o problema? Isso não pode ser uma condição. E o nosso escritor vai continuar dizendo aqui, ó, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Ele é judeu, é a cultura do povo dele.
Glória a Deus. Agora vamos lá. E os não-judeus, esses somos nós. Os não-judeus. E o nosso escritor diz que é erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. De que o nosso escritor está falando aqui? Infelizmente, hoje tem igrejas cristãs não judaicas que colocam aí os adornos, né? O camarada vai para o púlpito pregar e ele põe os adornos sumos sacerdotais, adornos sacerdotais. Irmão, não tem necessidade nenhuma disso. Não tem necessidade nenhuma disso. E, na verdade, essas práticas acabam sendo tão somente o que nós chamamos de materialização da fé. Aquilo ali vira quase um amuleto. Nós não precisamos disso. Não é necessário. Tudo o que nós precisamos, o Evangelho tem. Nós olhamos para a igreja primitiva. A nossa liturgia cristã é baseada na liturgia da igreja primitiva. É só olharmos para a igreja primitiva. É só olharmos para o que Paulo ensinou nas suas cartas, que era o momento cultico da igreja, que a gente vai entender quais devem ser as nossas práticas litúrgicas. Nós louvamos a Deus por uma lição como essa, porque ela é esclarecedora e ela nos faz compreender não só esses judaizantes pós-modernos, né, judaizantes do século XXI, mas nos ajuda também a compreender que toda a nossa liturgia e tudo que nós precisamos doutrinariamente do cristianismo está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, naquilo que o Evangelho propõe para nós. Deus te abençoe, um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.